Bom dia, família e amigos. Hoje a gente vai falar de um tema que foi o pedido de uma amiga minha, a Lili, que me pediu para a gente falar um pouquinho da queda do homem. Então, eu decidi falar do antes e do depois, para a gente entender onde o homem estava colocado e quais os planos, como que Deus tinha colocado a situação do ser humano antes da queda e a situação depois da queda, para a gente ter uma visão global da queda, tá? Então a gente vai lendo aqui umas passagens, mas que são rápidas. A gente vai em Gênesis 1 e a gente vai vendo aqui em Gênesis 1 que Deus ele vai criando a criação vai sendo feita, né? No princípio criou Deus o céu e a terra. Então ele vai colocando, separando a água, vai separando as trevas, coloca a luz, enfim, ele vai fazendo e tem uma hora que ele vai criar aqui, ele vai criar as plantas, né? E em 11 ele diz: e disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra, e assim foi. E aí Deus diz que era bom. E isso foi o terceiro dia. Aí ele cria os luminares e em seguida, isso foi o quarto dia, e ele diz que era bom. Aí ele diz: produzam as águas abundantes répteis de alma vivente e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantes produziram conforme a sua espécie, e toda ave e essas conforme a sua espécie, viu Deus que era bom. Então Deus vai vendo que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai-vos e enchei as águas do mar, e as aves se multipliquem na terra. Então Deus abençoa essas almas viventes. E foi a tarde do quinto dia. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez as feras da terra conforme a sua espécie, o gado e o réptil, né? E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então aqui a gente já tem uma chave. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então a Bíblia é um livro espiritual. Se Deus está falando façamos, né? Esse Deus é Elohim. Elohim são as forças divinas. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele está falando que a gente tem uma semelhança com Deus. E a gente sabe que essa semelhança é a capacidade de receber Deus e ter um coração como o coração de Deus. Então, de ter esse amor dentro da gente, né? E a gente vai ver que Deus vai dizer, quando ele termina de fazer o homem, que é muito bom, muito bom. E domine sobre os peixes do mar. Ele ainda não fez o homem. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que move sobre a terra. Então, antes de fazer o homem, ele já prepara uma governança, um domínio que o homem vai exercer sobre a natureza.
E é muito importante a gente entender que nesse plano de Deus é o homem, homem e mulher, Deus, e toda a criação de Deus sendo dominada, governada pelo homem. Então é fácil de imaginar que esse governo não é de destruição, né? É um governo de cuidado, é um governo de muito carinho, de muito amor, de muito cuidado, sim, de autoridade. Então olha o que Deus tinha preparado para o homem, né? Não era destruir a Amazônia, com certeza. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus o abençoou. Então Deus abençoou também o homem. A gente vê que a gente já tinha visto que ele não amaldiçoou o homem, né? Ele amaldiçoou a terra, mas não o homem. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos. E a gente vai ver aqui que na criação não está dizendo que Deus vai... a morte aqui não é citada. E enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar. Então agora ele transfere. Ele tinha criado o domínio, e agora, depois que ele cria o homem, ele transfere essa governança para o homem. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto e dê semente, ser-vos-á por mantimento. Então, inicialmente, o homem ele é herbívoro, ele é vegetariano. É impressionante, né? Então, assim, a gente podia até fazer um vídeo falando de ecologia, né? E assim, como a gente foi projetado, né? E todo animal, não quer dizer que hoje a gente tem que voltar a ser vegetariano, não é isso, hein, gente? É como a gente tinha sido criado, inicialmente, antes da queda. E todo animal da terra, e toda ave dos céus, e todo réptil da terra, em que há alma vivente. Então, vamos lembrar que os animais têm alma. Toda a erva verde será para mantimento, e assim foi. Então, mesmo as feras que foram criadas eram herbívoras. Então, olha que terra é essa? Então, a terra, sob o domínio do homem, não tinha animal comendo animal. Então, assim, a gente vê que muita coisa acontece com a queda, né? E viu Deus que tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde da manhã do dia sexto. Então, Deus ele estabeleceu uma criação com um ser que tem a capacidade de amar, de ser semelhante a Deus e de governar. Como Deus é bom e Deus é amor e Deus é justiça, então com todas essas qualidades, o homem deveria governar uma natureza que não estava corrompida. Então, os rabinos dizem também que assim, que as árvores que Deus colocou no Éden, a gente tinha visto que Deus colocou a árvore da vida e tinha várias árvores, que os frutos eram planetas da criação do homem, que Deus, o homem ele saboreava esses planetas, essas criações do universo. Então a comunhão do homem era tamanha com Deus que Deus possibilitava a ele de saborear a sua criação. E o que eu acho muito legal assim na Gênesis, gente, é que a árvore da vida é uma árvore. Imagina, a árvore da vida é uma árvore. Então, como Deus tinha imaginado e planejado assim, foi assim que o homem ele ia saborear a árvore da vida. Então, ele ia experimentar com os seus sentidos, né? Como a gente saboreia um fruto, ele ia saborear
essa árvore da vida. E a gente sabe que a vida é a palavra de Deus. Então, ele ia saborear, vivenciar a palavra de Deus de uma forma, como melhor vivenciar uma palavra que comendo esta palavra, comendo ela e vivenciando ela no sabor, né? E por isso que Jesus ele fala, né? Eu sou o pão, né? Comam este pão em memória de mim, para a gente vivenciar e integrar a palavra de Deus, né? Que é a vida. Então, a gente vê também aqui que Adão, antes de ser criado, Adão e Eva, ele era um Adão único, a gente já tinha visto isso. E aí Deus viu que não era bom ele ficar só. E aí o que ele faz? Ele, havendo pois o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi seu nome. Então aqui a gente vê o grau de intimidade de Deus, né? Assim, para quem a gente dá nome, né? A gente dá nome para os nossos filhos, a gente dá nome para os nossos animais de estimação, mas assim, a gente dá nome para animais ou pessoas que a gente tem intimidade. Então, a relação de Adão com esses animais é uma relação de amor. E ele dando o nome para esses animais, ele vai percebendo que esses animais estão macho e fêmea, e ele não é macho e fêmea. Então Deus possibilita a Adão de perceber, de vivenciar, de aprender e de sentir a necessidade de uma mulher. E quando ele sente a necessidade de uma mulher, então ele adormece e aí tira a mulher de dentro dele. Aí Adão reconhece, esta é carne da minha carne, né? Então assim, contente, feliz, né? Por quê? Porque ele vivenciou esse dar nomes, esse amor com esses animais. E aí ele entende que eles estão em dois e ele não, e sente essa necessidade. E quando ele vê essa necessidade sendo suprida, nossa, ele reconhece, essa sim é osso do meu osso, carne da minha carne. Então, para ver a relação de Deus com o homem, que é uma relação de bondade extrema, né? Deixa o homem vivenciar de forma amorosa para poder que o homem, ele mesmo, entenda como foi bom Deus ter trazido a mulher para ele. Então, tem o fato que eles estão nus, né? Eles estão nus e eles não se envergonham porque eles estão revestidos da glória de Deus. Então, eles não estão em contato com a verdadeira natureza do homem sem a glória. Então, a glória de Deus não impede eles de enxergar o que seria o homem sem Deus, né? Que é isso que envergonha. O homem sem Deus é vergonhoso. O homem com Deus não tem vergonha. E tem a outra coisa, que é o fato que Deus, ele forma o homem na terra e depois coloca o homem num jardim que ele tinha plantado. Então, esse jardim do Éden é um lugar cheio de árvores agradáveis à vista e boa para a comida. Então é um lugar especial. Deus coloca o homem na terra, com domínio sobre a terra, sobre as almas viventes da terra, num lugar especial que é cheio de árvores agradáveis. Então você vê como Deus ele considera o homem, né? Ele considera um homem. Quando ele termina de fazer o homem, ele diz, é muito bom, e coloca o homem no Éden.
Então, isso é antes da queda. Depois da queda, o que acontece? A gente vê que já começa que o domínio que o homem tem, ele vai transferir para Satanás. Porque o próprio Satanás, ele fala para Jesus no deserto, a última tentação é: se você me adorar, né, todo esse reino que me foi dado, né, que é o domínio me foi dado, eu te dou. Então, já começa por aí, a gente transferiu. E quando a gente transferiu esse domínio, a natureza sofre absurdamente. Está escrito na Bíblia que a natureza suspira pelo momento em que o homem voltará a vir para esse status que ele tinha antes, né? Que ele volta para o reino, né? Que ele é resgatado por Jesus, né? A natureza suspira esse momento. E com a queda aconteceu mais coisas. Então, com a queda, o serpente falou: se você comer, você morrerá. E parece que o Adão não morre, porque ele vai ter filho, e tem Caim, tem Abel, tal. Você fala: não morreu, então o serpente tinha razão. Sim, porque a serpente falou assim: olha, no dia, Deus tinha falado para eles: no dia em que você comer, vocês morrerão, né? No dia que você comer, você morrerá. E Adão morre com mais ou menos 900 anos. Eu ainda não achei aqui a morte de Adão, mas em 990 ou 980, alguma coisa assim. E um dia para Deus tem 1000 anos, então no dia mesmo que ele comeu, ele morreu. E tem outra coisa que vai acontecendo, a gente vai vendo que geração após geração, o tempo de vida é menor. Então é 900, 800, 700, né? Quando chega no tempo bíblico de Davi, Salomão vai dizer que o tempo de vida de um homem é 70 anos, e tudo que passar é canseira. Então significa que algo foi dado, algo que tinha no começo, foi sendo perdido aos poucos, por um efeito de pecado. Então, geração após geração, o pecado vai aumentando, né? Eu queria que vocês olhassem o vídeo que eu tinha colocado da Dani Flieger, falando sobre os portais, né? Os portais de tempo e espaço, em que o homem está na Terra há 700 mil anos, né? O que a ciência diz. Então faz 700 mil anos que o homem está abrindo porta para chamar demônio para vir para a Terra. E que os domínios e potestades deste mundo, né, que o homem tinha dado a dominação para eles estão no segundo céu, que são os astros. E então todas as pirâmides, todos esses templos de sacrifício são lugares em que a gente dá sangue, verte sangue para abrir portais para que esses demônios possam vir para a Terra. Então vocês imaginam quanto tempo faz que o homem está abrindo porta para esses demônios. Então não é porque aquelas perguntas: por quê, né? Por que tanta doença? Por que tanta maldade nesse mundo? Tanta pobreza, fome, né? Então, faz 700 mil anos que a gente está chamando demônio aqui na Terra, e o demônio, se vocês olharem um outro curso que eu fiz, então o que Satã, o diabo, quer, ele veio para
roubar, matar e destruir. Ponto. E ele também é chamado da serpente, a serpente que é seca, que não tem vida. É a serpente sem vida, não tem vida nenhuma nele. Então, tudo é feito para roubar a vida nossa, né? Então, gente, a gente começa a entender um pouco por que o mundo está no estado que está, né? E por que Deus ele se coloca na forma humana e desce para cá como para salvar a gente, porque não tem nada que a gente possa fazer para salvar. Realmente o que Jesus vem fazer é destruir a obra de Satanás e nos recolocar naquele lugar que Deus quer que a gente esteja, né? Então é isso. Eu espero que eu consegui explicar para vocês um pouco da queda. Eu falei um pouquinho de sangue, mas o sacrifício ainda não é nesse vídeo. Então, o meu desejo do fundo do coração é que vocês estejam em paz, que Deus abençoe enormemente a vida de cada um de vocês e que esses vídeos possam realmente dar vontade de procurar esse Deus, de ter uma relação com esse Deus. Tá bom, meus queridos? Eu amo vocês. Beijo.